Olá, boa noite a todos. Ah, Estou novamente a fazer aqui um pequeno vídeo, espero que seja pequeno, ahm, sobre uma coisa que eu já falei aqui, da assinatura visual ou visual signature, em que eu falei que um fotógrafo conhecido ou mais conhecido tem mais ou menos as mesmas edições, mais ou menos o seu nicho de fotografia e, portanto, torna-se mais fácil reconhecê-lo e seguir esse caminho para a fama. Mas a assinatura visual não depende só disso. Não depende só disso. E é engraçado que eu que tenho fotografado muito com uma lente de 28 mm, isso também é uma assinatura visual. Se nós usarmos, porque as lentes são fundamentais, não é? Na fotografia, para a composição, para tudo. Portanto, se nós fotografarmos com uma distância focal, com uma determinada distância, se a gente se recordar, o Henri Cartier-Bresson foi famoso e fotografou sempre com 50 mm. Era a distância focal que ele utilizava, não utilizava mais nada, só 50 mm. Portanto, e não deixou de fazer grandes fotografias. E isso é um exercício que todos nós podemos fazer. Se calhar não precisamos, e tem a ver também com o último vídeo do Gear Acquisition Syndrome, que acontece em muito boa gente. O tal síndrome de aquisição de equipamento fotográfico, em que a pessoa está sempre a querer mudar isto, aquilo e aquilo outro, e tem uma panóplia enorme de lentes. E eu próprio falei aqui, eu próprio tenho várias lentes que dão para várias coisas, mas a verdade é que eu começo a ver que começo a não utilizar algumas distâncias focais, começo a não usá-las. Até falei em ir experimentar agora uma 35 mm, e eventualmente depois a 50 mm também e a 85, mas não vou passar daí, não é? Portanto, não vou passar daí. Mas a verdade é que as fotografias vão mudar, vão mudar. Portanto, se eu fotografo, sei lá, 80% daquilo que eu faço é feito com ou grandes angulares, é tudo com grandes angulares, mas com ou 18 mm ou 28 mm, não é? Se eu agora começar a fotografar a 35 mm, as coisas vão mudar um bocadinho, não é? E isso também é uma assinatura visual, não é? Porque essas distâncias focais vão dar uma outra perspectiva, um outro enquadramento daquilo que nós vamos fotografar. E, portanto, era só dar este lamiré de que, quando estão para comprar qualquer coisa, não se ponham a comprar lentes para tudo e mais alguma coisa. Experimentem uma delas, que acham, vejam fotos retiradas a 20 mm, a 24 mm, a 18 mm, a 35 mm ou a 50 mm, e comprem uma boa lente prime, quer dizer que não é zoom, não é? Portanto, é uma lente que só tem aquela distância focal e que, no fundo, estamos mais próximos ou mais longe, o zoom passam a ser as nossas pernas, como eu já disse aqui várias vezes, e que essa assinatura visual vai também influenciar, e que isso vai influenciar essa tal assinatura visual. Portanto, nós vamos passar a ter uma assinatura visual porque temos um enquadramento mais ou menos fixo, independentemente da edição ser semelhante, independentemente de ser sempre a preto e branco ou sempre a cores, ou como quisermos. Mas a assinatura visual tem a ver um bocadinho com isso. E o facto de nos exercitarmos com uma determinada distância focal faz com que nós também tenhamos um tipo de fotografia diferente daquilo que era habitual. Enfim, eu vejo muitas, sei lá, pessoas que vão para a rua tirar fotografias, a chamada street photography ou fotografia de rua, que normalmente também usam quase sempre
uma coisa muito simples, material muito simples. E muito simples implica uma lente e uma câmara. Pronto, uma lente e uma câmara. Uma pessoa que vai fazer arquitetura pode fotografar a arquitetura com 50 mm ou 35? Claro que pode. Claro que pode. O enquadramento é que não vai ser o mesmo, não é? Se tiver 14 mm ou 10 mm, vai apanhar toda a arquitetura, não é? Todo o enquadramento de toda aquela construção. Mas se fizer, ou de uma paisagem, por exemplo, não é? Como eu falei, quando falei aqui das paisagens, eu tanto usava uma grande angular como usava uma 100-400, por exemplo. Talvez seja a maior utilidade que eu dou a essa coisa para as paisagens. Porquê? Porque nós podemos, da paisagem, escolher alguma coisa que tenha interesse. Mas pronto, não é esse o tipo de fotografia. Para ir para as paisagens eu preciso viajar. Eu preciso viajar e eu não tenho viajado, nem estou a pensar viajar tão depressa. Ou pelo menos não é tão fácil de viajar. E sobretudo andar com uma carrada de lentes atrás de mim. De modo que o andar com 2 ou 3 lentes leves não tem problema nenhum, mas se qualquer um de nós fizer esse exercício de eu agora vou fotografar com 20 mm, tudo com 20 mm, ou eu vou agora fotografar com 28 mm, 28 mm é que eu tenho usado mais, porque é uma lente fixa e é de 28 mm, portanto é com essa que eu tenho fotografado mais. Com a Fujifilm é de 35 mm, a X100V. A X100V são 35 mm fixa, porque também não sai a lente. A lente também não sai, portanto não dá sequer para mudar a lente. Olha, quer dizer, é 2 em 1, andamos leves, e a nossa fotografia vai ter uma assinatura visual. Porquê? Porque vamos ter umas séries de fotografias, ou há uma série de fotografias que vão ter mais ou menos a mesma distância focal, e isso também é uma assinatura visual do próprio fotógrafo. E o exemplo que eu já dei do Henri Cartier-Bresson, que fotografava sempre com 50, mas não é só ele, há muitos outros, uns é com 28, outros é com... Eu gosto muito do 28 mm, aliás tenho duas câmaras que têm lentes fixas com 28 mm. E daí se calhar ser o meu hábito. Eu estou habituado a fotografar com 28 mm, mas podemos experimentar com 35 mm, que é o que eu vou fazer proximamente. Hei de experimentar os 50 mm ou 55, eu tenho uma Sony 55 milímetros, f1.8, também muito boa, uma lente muito boa e muito leve. E tenho uma quê? E tenho uma 85. Há também quem faça street photography com 85. E é um grande street photographer, não me lembro agora do nome dele, mas ele fotografa com 85 mm. O 85 mm não permite-nos tirar um bocadinho mais longe, mas também ao mesmo tempo não dá tanto o enquadramento do local onde estamos, não é? Quando estamos com 28 mm ou com 35 mm, apanhamos um bocadinho mais o enquadramento é maior, portanto apanhamos uma maior zona. Mas pronto, isto só para dizer que a assinatura visual que eu tinha falado numa coisa, eu não tinha pensado nas lentes que usamos, e que no fundo vem de acordo agora com todos os últimos, na sequência destes últimos vídeos que eu tenho feito, e dessas conversas que eu tenho tido convosco, em que a assinatura visual também é a distância focal da objetiva. Com que distância focal é que nós fotografamos? Qual é a melhor? Com qual é que nós nos sentimos melhor a fotografar? Porque se pode utilizar perfeitamente, e quem diz a 28 diz a 24, eu também tenho uma 18, que gosto muito de fotografar com a 18,
Gosto muito de fotografar com a 18, embora seja demasiado grande angular e, portanto... Mas dá perfeitamente também. E é uma espécie de exercício para todos nós, tentarmos fotografar com a mesma distância focal. E isso faz com que a gente com que andemos muito leves, porque no fundo andamos só com a câmara e com uma lente. Quer dizer, mais leve que isto não pode haver. Não pode haver. E não temos que andar sempre a trocar de lentes. E depois já nem sabemos que lente é que havemos de pôr. Depois é aquilo ali, aquilo além, aquilo além, aquilo além. Quer dizer, não nos melhora nada a fotografia se andarmos sempre a trocar de lentes. E tira-nos essa tal assinatura visual. Porquê? Porque, como não é a mesma distância focal, acabamos por estar a utilizar. Eu até me lembrei disto, porque no outro dia estava um vídeo qualquer que eu vi de alguém que pegou na guitarra de um guitarrista famoso, eu agora já não me recordo qual era, mas estava a dizer, era a guitarra do guitarrista tal, que eu conhecia também, já não sei de que grupo era, nem do que era extremamente famoso, que era um grande guitarrista, era a guitarra com que ele tocava. Não é? Nós até estamos habituados a ver que alguns guitarristas têm muitas guitarras e utilizam vários tipos de guitarras. Pronto. E quem toca uma guitarra, toca outra qualquer, como é evidente. Mas dá a impressão que há uma que é preferida, não é? Dá a impressão que há uma que é preferida. Nós podemos transpor isto, e isto fez-me lembrar também as distâncias focais. E essa pessoa que estava nesse filme disse, eu toquei a guitarra, peguei na guitarra de fulano tal, que era a guitarra com que ele tocava. A guitarra com que ele tocava. Portanto, ou ouvir, por exemplo, o Mark Knopfler, dos Dire Straits, toda a gente, aquele som é inconfundível da guitarra dele, não é? A gente ouve aquilo, agora, é da guitarra, foi ele que pôs a guitarra assim. Isso é uma assinatura visual em música, não é? Porque a gente começa a ouvir os acordes e começa a dizer, isto parece o Mark Knopfler que está a tocar. É um bocado isto que eu quero falar, que eu quero dizer. Ou ouvir dos Pink Floyd. Está bem que a gente conhece as músicas, não é? E acaba por reconhecer quem está a tocar, porque tem as músicas. Quem diz guitarras, diz saxofones. Há muitos saxofones e muitos saxofonistas famosos tocavam qualquer saxofone, mas eram especialistas num tipo de saxofone. Num dos tipos de saxofone, de tenor ou disto ou daquilo, há vários tipos, eu não sei os nomes, mas pronto, isto só para vos dizer que isso também é uma assinatura. É uma assinatura deles, não é? Eles preferiam aquilo e aquilo deu uma certa sonoridade à sua música. Se nós usarmos sempre a mesma lente, também estamos a dar uma certa... também estamos a fazer uma assinatura, neste caso, não musical, mas visual. E, portanto, estamos a tornar a nossa fotografia diferente da dos outros. Porquê? Porque estamos a utilizar uma distância focal que não tem que ser necessariamente a mesma para todos, como é evidente. E, portanto, era só isto que eu tinha para vos dizer, que vinha na sequência de tudo isto que eu falei até aqui, desde do andarmos leves, do andarmos com menos, não comprar muito equipamento, e porque não é preciso, e dou-vos o exemplo do Henri Cartier-Bresson, que famosíssimo, com fotografias espetaculares que tirou toda a vida com 50mm. Não precisou de mais nada. Com 50mm ele fez tudo. Fez tudo com 50mm. Portanto, nós podemos experimentar o mesmo. É uma experiência que fazemos, não é? Pegar a máquina, pôr-lhe uma lente de 50mm e ir para a rua fotografar. Só com 50mm. E depois ver o que é que sai dali. Ou só com 28mm. Ou só com 35mm. Portanto, isto são lentes que não são muito pesadas. Não vai custar muito andarmos com elas. E permite-nos ter a tal assinatura visual. E livrarmos-nos do tal síndrome de aquisição
de material fotográfico que não para, não é? E é 85, depois é a 135, depois é a 100-400, depois é a 70-200, depois é a 24-70, depois é... Quer dizer, começam a ser tantas, não é? Começam a ser tantas que depois qual é a diferença entre eu ter uma 18 e depois e uma 28, e uma 24 e uma 28, não é? Preciso de uma 20? Não. Dou 2 passos à frente ou 2 passos atrás e tenho o enquadramento ou o campo de visão de uma 20, não é? Portanto, a gente não precisa ter todas as distâncias focais. A gente pode ver dentro das distâncias focais que existem e como primeira máquina, se tiverem uma com zoom, vão descobrir a maior parte. Depois vocês vão ver as fotografias que tiraram, e isso permite-vos depois dar um passo em frente, que é arranjar um corpo de uma câmara e a lente com que vocês, com a distância focal que vocês mais utilizaram no zoom. É uma maneira de saber, que distância focal é que eu mais uso, com a qual eu me sinto melhor, não é? E também podemos experimentar, atenção, eu posso experimentar com esta distância focal, com aquela distância focal, e depois ver os resultados e ver qual é a que me dá melhores garantias de que vou gostar de estar só com aquilo, não é? É um exercício mental, e visual para qualquer fotógrafo. Ir experimentar uma lente só com uma distância focal. É um exercício muito bom e que nos permite ter a tal assinatura visual nas fotografias. Não é só a edição, não é só ser a preto e branco, não é ser só rua, ou ser só arquitetura, ou ser só um determinado nicho de tipo de fotografias. É também a distância focal. Porque se nós formos fazer arquitetura com 14 milímetros, não é igual a uma arquitetura com 50, não é? E se calhar a de 50 vai ter uma assinatura, se começar a ser muito boa, não é? Vai ter uma assinatura visual para esse fotógrafo. Isto é, ele tira com uma distância focal e torna a fotografia diferente das outras. Ok, era só isto que eu tinha para dizer. Não se esqueçam de subscrever. Subscrevam. Gostem ou não gostem. Comentem o que é que acham disto. O que é que acham desta minha ideia. Que não é única. Há mais gente a saber isto e a saber que se utiliza isto e que se faz isto e que são exercícios que se fazem dentro da fotografia de utilizar determinadas distâncias focais e que a assinatura visual não depende só de uma coisa, depende também da distância focal que nós utilizamos. Porquê? Porque vai tornar a fotografia diferente. Portanto, não se esqueçam disso, de assinar lá a sineta para serem avisados de novos vídeos que eu possa pensar. Este vai acabar já, que é para não prolongar isto, e vocês poderem ver facilmente os filmes. O último foi muito prolongado e duvido que alguém veja aquilo até ao fim, mas pronto, eu quando começo a falar realmente espraio-me aqui no que estou a dizer e às vezes repito-me várias vezes, mas no fundo eu quero dar-vos este valor, por muito pouco que seja e por muito pequeno que seja, e também permitir que possamos dialogar e conversar, nem que seja por escrito, nos comentários, do que é que vocês acham, do que é que vocês pensam, vocês, fotógrafos, amantes da fotografia, o que é que pensam disto. Quer dizer, isto é uma coisa que parece uma banalidade, mas não é assim tão banal, porque se vamos fazer o que eu disse, vamos mudar muita coisa, mudamos muita coisa e a nossa... Por isso é que eu, no último vídeo, eu falei em... Vou experimentar agora uma de 35mm, porque eu estou habituado à de 28. Vou experimentar agora a de 35mm. Vamos ver como é que eu me adapto. Vamos ver o que é que vai mudar no enquadramento e em tudo isso.
Portanto, ainda não estou a fazer isso, vou fazê-lo, as próximas fotos ainda são todas de 28mm, inclusive é esta que eu pus agora para o Natal, a desejar um Feliz Natal a todos, quer no Facebook, quer no Instagram. Isso foi feito com 28mm. E pronto, e não me esqueci da roda gigante, com a tal situação da criatividade de pôr um quarto de segundo de exposição para tornar a fotografia diferente. E tenho mais fotografias, pronto, para pôr. Mas pronto, só para dizer isto, boas festas, fiquem bem, saúde, cuidado com o Covid, isto está a aumentar. E agora com o Natal penso que o mês de janeiro não vai ser muito fácil e vão vir aí medidas, agora não estão a tê-las, mas vão ter que as ter depois em janeiro, não é? Portanto vai tornar a fechar muita coisa, quer dizer, o país já está como está, e isto vai ser problemático, isto vai ser muito problemático, o país e o mundo, não é? Porque isto no fundo é uma coisa que abrange todo o mundo e vai estar em todo o lado, e vai haver problemas em todo o lado. E espero que isto não acabe mal e que não comecem aqui todos à batatada por causa disto. Porque, enfim, há muitos países já com muitos casos, com muitas mortes, portanto, cuidem-se, saúde, protejam-se, e boas festas, e já chega. Obrigado.